Boa tarde a todos nesse nosso Café Baronil. Como estamos? Fala, Breno. Tarde. Tarde. Eu estava com o link errado aqui, mil perdões, pessoal. Eu ainda não estou bom com tecnologias, Breno. Talvez vai. Ó, Jennifer Dias. Ô, Cris. Bom te ver. Jennifer Dias. A Jennifer veio. Jennifer, você veio do Empreenda BPO, correto? Isso. Entrei ontem. Que legal. Seja bem-vinda. Muito bem-vindo ao nosso café. A gente está movimentando aqui para ver se o pessoal entra mais um pouco para a gente poder discutir alguns assuntos. Mas o modelo do café aqui é bem simples, tá? A gente abre o Meet, conversa sobre um determinado tema. Aqui quem acaba fazendo o café são os membros, então a gente vai ter muita troca, muita interação. E começamos pegando com quem está participando a primeira vez, brincadeira. Você é a primeira vez que está na sala do café, né? Nesse modelo? Primeira vez. Poxa, que legal. Se a gente pudesse falar algo muito malvado, Cris, para Jennifer hoje, que o café é horrível, o que a gente poderia falar para ela? E pode ficar, intrometer à vontade, pode ficar à vontade. Ai, não assusta ela não, ela não volta semana que vem. Vai ficar assustada, né? Não assusta ela não volta semana que vem. Tá? Jennifer, fique à vontade, seja bem-vinda à nossa cafeteria, tá? Obrigada. Mas o Guto gosta de assustar, ele faz umas brincadeirinhas aí que a gente se assusta, mas ele é do bem, viu? Dormindo e amarrado, tá? Todos somos assim, né? Contadores, vocês são contadores também? Contador não é uma raça muito fácil, né, gente? Ai. Olha, acho que Não, nós somos legais. Eu sou contadora, nós somos legais. O Breno é economista, eu quase fui contador, eu pulei de barco fora antes, sempre apaixonado pelo financeiro. Entendi. Mas a gente lida muito com contadores. E, Jennifer, deixa eu te perguntar, hoje o seu enquanto era tempo, né? Sim, imagina. Fala, Alfredo, tudo bem? Seja bem-vindo. Cara, muito obrigado por entrar com a câmera aberta, cara. Você faz inveja em todo mundo que entra no café, cara. O Alfredo eu não conhecia também, ele já está participando há tempo? Já. Estou meio ausente dos últimos. As coisas estão meio corridas por aqui, mas assisti, inclusive, a gravação da última conversa sobre ferramentas de comunicação e me inteirei um pouco aí, porque é um assunto que eu estou aqui na prática fazendo algumas mudanças. E, Alfredo, então, bora começar aqui. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Hoje, como é que você faz a comunicação com seus clientes? Hoje, você tem uma empresa de BPO, né? Fala um pouco de você, da sua empresa, porque provavelmente vai ter um empresário aqui querendo te contratar, cara. Então, como é que seria o seu pitch de 30 segundos? Pitch elevador. Como é que fala elevador em inglês, Breno? Elevator? O Breno é nosso professor de inglês. O pitch elevator, né? O seu pitch de 30 segundos. Fala um pouco da sua empresa e qual que é a sua dor nessa questão de comunicação, porque essa é a ideia, né, da gente estar compartilhando hoje, falando algumas coisas nesse café. A minha empresa é a EC, ela começou como uma empresa de consultoria e pela demanda dos pequenos empreendedores de precisar de apoio na operação financeira, comecei a fazer BPO sem chamar de BPO, porque eu não sabia, não conhecia o termo, e até que eu conheci o Conta Azul e um pouco mais o conceito da contabilidade consultiva e o BPO propriamente dito, e estruturei o serviço há 3 anos atrás, começando com um cliente. Eu mesmo fazia toda a operação, toda a consultoria também, e quando eu assustei no final do ano já eram 14 clientes. E eu fazendo, né, a operação de todo mundo. E 70% hoje do faturamento da EC vem de BPO, então inverteu, né, em relação à consultoria, porque realmente é uma dor do pequeno empresário. Não precisa só aprender a fazer gestão financeira. Ele tem dificuldade de manter a gestão financeira. Então a gente tem focado nisso. De lá para cá eu estruturei a equipe, saí da operação e entrando no que você perguntou da minha dor, né? A gente começou, já tem um bom tempo que a gente usa o Play BPO
como principal ferramenta de gestão de tarefas e rotinas. Começamos sem usar o módulo até porque foi lançado mais recente, mas o financeiro na mão, então a gente não usava ele como comunicação oficial. Então, metade da minha base dos clientes novos eu passei a utilizar, metade ainda estão via grupo de WhatsApp como principal ferramenta de comunicação. Então, a dor específica que eu estou resolvendo nesse momento é essa questão da comunicação via WhatsApp, que até então a gente usava o Business, e aí eu pesquisei várias soluções que possibilitassem manter essa dinâmica de grupo, porque na minha operação hoje não tem como eu deixar de usar. Porém, em paralelo a isso, eu estou também buscando realmente realinhar com os clientes. Os novos é mais fácil você já entrar dentro, direcionando ele, né, para comunicar, por exemplo, via Play BPO com as solicitações. Mas eu tenho alguns antigos que eu preciso fazer uma mudança com o carro andando, né? E aí é um pouco mais complicado. Mas a gente está buscando essa padronização de comunicação rápida via WhatsApp, via grupo, mas solicitações oficiais ou por e-mail ou por solicitações do Play BPO. E a solução que eu validei, assim, estamos assim no meio da implantação dela, é o Zap Contábil. Eu até pedi referência no grupo, muitas pessoas me falaram bem dele. Eu testei ele e algumas outras e acabamos optando por ele para fazer manter a comunicação via grupo de WhatsApp. Alfredo, deixa eu te perguntar. Então, no começo você sofreu igual sovaco de mula manca, usando aplicativos igual o WhatsApp para tentar pegar essas informações. O WhatsApp, Breno tá... desde o início, né, foi a principal. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que todo mundo aqui já suou frio quando o cliente liga para você ou manda uma mensagem e fala assim, escuta, aquele documento que eu pedi para você pagar 5 meses atrás. Eu acho que o Alfredo entende, por ser homem, que a gente deleta muitas informações da memória, né? Cara, a gente entra em desespero. Eu vou entrar no Conta Azul, não acho o lançamento. Vou no banco, não encontro nada. Lá vai eu respirar fundo para entrar no WhatsApp, para conseguir encontrar aquele bendito documento e tentar entender o que estava acontecendo há 5 meses atrás. Eu não lembro o que eu comi ontem, imagina 5 meses atrás. Aí quando eu percebo que eu avisei para o cliente, olha, não tinha saldo. De quem que é a culpa? Acaba sendo nossa, porque é nossa responsabilidade. Então a gente entende que o WhatsApp é desculpa o palavreado, mas é uma caca para trabalhar com comunicação com o cliente via BPO financeiro. Então, só resumindo, você adquiriu a Play, fazendo comunicação pela Play. Está funcionando? Então, eu sempre, assim, bem desde o início, eu usei a Play para, principalmente, gestão de rotinas, né, gestão de tarefas. E realmente, no meio do caminho, assim, eu passei a usar ele para gestão de solicitações e até então me atende bem. Realmente a dificuldade que eu enfrento é meio que cultural, né? O cliente que já começou acostumado a mandar tudo no WhatsApp ali, ele já criou o hábito, né? E aí eu falo assim, é difícil às vezes a gente implantar no cliente o hábito de compartilhar informação. Então esse é o primeiro obstáculo. Depois que você já conseguiu isso, você propor uma mudança da ferramenta, estar disposto a correr um risco, né? Que, assim, eu acho totalmente necessário. Em algum dado momento a gente vai ter que fazer isso se a gente quiser continuar crescendo. E sim, a Play BPO me atende hoje. E é isso. Beleza, Alfredo. O que acontece? Eu fiz questão de te cutucar justamente para a gente puxar o fio da meada aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Para quem está entrando, para quem é a primeira vez ou para quem está assistindo depois, é muito simples participar. Todo mundo aqui tem liberdade de voz para poder falar bem, para falar mal, para elogiar, para trazer outras possibilidades. O intuito aqui do nosso café é fazer com que todo mundo cresça, sabe? A nossa ideia aqui é fazer com que todo mundo possa expandir os horizontes e crescer. Então, assim, não existe certo e errado dentro do BPO financeiro, né? Cada um tem uma maneira, uma dinâmica, tem perfis de clientes diferentes. Eu acredito, Alfredo, que você talvez tenha um cliente aí que é um pouco mais simples, que dá para tocar sem nenhum problema no WhatsApp, que talvez tenha um pouco de dificuldade com outras comunicações,
E o WhatsApp está na nossa vida o tempo todo, né? Inclusive o próprio grupo do café é um grupo de WhatsApp e que acho que por sorte, graças a Deus, tem funcionado muito bem. A gente tem conseguido ter muitas informações lá dentro. Então, assim, Cassiane, eu não sei como é que está o tempo dela, ela encontrou uma solução muito interessante, utilizando uma ferramenta que a gente já havia comentado aqui há um tempo atrás, que é a ClickUp. Ela dá para ver processos. Quem apresentou para mim até então foi o Breno. Algumas coisas do café a gente utiliza por lá para poder organizar as ideias, mas ela conseguiu encontrar uma maneira de colocar a rotina dela lá dentro através do Digníssimo. A Cassiane acho que saiu, não saiu, Breno? Saiu. Ela iria falar um pouco dessa possibilidade de talvez conversar conosco. Mas assim, qual que é a dinâmica para quem está chegando agora? Quem se sentir à vontade, claro, a gente fica muito feliz quando vocês abrem a câmera, mas a gente entende que horário de trabalho, a gente está no olho no peixe, outro no gato. Mas se alguém quiser comentar, trazer alguma possibilidade nova, trazer alguma dica, ou até mesmo uma outra dor, olha, estou tendo dificuldade com isso, o que vocês me recomendam? Aqui é essa hora da gente trocar as figurinhas, né, trocar experiências. Não se acanhe, tá? Eu vi que muita gente levantou a mão, então, por favor, um de cada vez. Não me deixem falando sozinho. Mário, acho que é a primeira vez que eu estou te vendo aqui, ou não? Você já tem vindo antes? Oi, Guto. Boa tarde, pessoal. Sim, é a primeira vez, Guto. Ah, que legal, cara. Seja bem-vindo. Como é que você chegou até o café? Então, eu tentei, na verdade, eu tenho 2 WhatsApp no celular, né? E eu já tenho uma semana que eu tentei acessar o café através de um amigo que me indicou, só que ele sempre caía no WhatsApp da empresa e eu não conseguia colocar no meu WhatsApp pessoal, entendeu? Quando você faz no celular. Aí ontem no grupo lá da Play BPO, que criaram outro grupo também, eu participo dele, e você comentou dessa live, e eu entrei no grupo do café e consegui baixar agora. Aí agora eu estou no grupo, tô naquele canal, né, de divulgação e no próprio grupo. Ah, legal, cara. Pô, seja muito bem-vindo. Então ele já Obrigado. cantou a pedra, você já cantou a pedra que está na Play. Efetize, acho que tá aqui como Efetize, eu tô com ruim com a câmera. Você tinha falado, você tinha levantado a mão, acho que é a Magda, não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou enxergando de longe. Efetize, você tinha levantado a mão? Efetiva assessoria. Você tinha falado ou não? Você estava com o microfone aberto? Eu falei, mas eu me atravessei ali no mar. Eu achei que estava falando comigo, que eu tá bem baixinho aqui para ouvir que eu tô sem fone. Mas ó, eu não falei nada, não, desculpa. Não, não, tranquilo, faz parte. Mário, nessa dificuldade aqui, nossas, qual que é o maior drama hoje na comunicação e o que você gostaria de solução? Eu não sei qual que é o seu tipo de perfil, qual que é o seu tipo de cliente, mas o que você enxerga hoje de uma solução viável? Se você já experimentou outras ferramentas, né, o que você poderia falar sobre esse tema com seus clientes? Hoje você faz BPO, correto? Então, eu fiz a formação, participei da turma 13 do Eliandro ali, da formação, saí muito entusiasmado, achando que eu ia vender BPO de uma forma muito assim, muito fluida, só que depois eu percebi que a parte comercial é um desafio para mim. Eu sou muito operacional, saí de um CLT, né? Já tem bastante tempo, mas essa parte comercial, então eu tô tentando nichar em vidraçaria, porque minha família hoje tem 3 pessoas da minha família que trabalham com vidraçaria. Então, naquelas lives do meio-dia do Eliandro ali, com a Rendes, tipo assim, eu percebi que para fazer essa parte comercial, a gente tem que entender muito a dor do cliente, então eu tô buscando um pouco nichar num segmento que eu já tenho, assim, afinidade de diálogo, de entender, entendeu? Hoje eu tô com 2 clientes, são 2 irmãos meus, um está em Salvador, o outro está em Belo Horizonte, que eu estou fazendo a implantação. E agora, em relação ao meu desafio, assim, você está falando nessa questão da gestão de tarefas? É de pegar a comunicação com o cliente. O meu maior desafio hoje é conseguir, eu tenho muita segurança do que eu faço, eu consigo entender a dinâmica do trabalho, mas na hora que eu vou falar, eu não tenho essa desenvoltura, entendeu? Eu não tenho essa desenvoltura na parte comercial. Então,
que eu comecei? Eu fui para um contador, tentei fazer uma parceria para fazer essa comercialização através da parceria, porém o contador, ele não me indicou ninguém, porque ele sentiu que eu não estava pronto ainda, entendeu? Pela experiência dele. E aí eu optei por pedir uma ajuda para o meu irmão para estar fazendo a implantação, fazendo a parte comercial. Depois eu vou para um tio meu também que trabalha com vidraçaria, vou num amigo. E, tipo assim, essa segurança eu acredito que eu vou desenvolvendo ao dia a dia. Quando eu saí da formação, eu achei que ia ser uma questão de estalo, porque a gente se entusiasma muito. Eliandro fala muito bem, ele é muito comunicativo, mas na hora que a gente vai para o mercado, a gente toma um baque, entendeu? Mas a formação do BPO, para mim, foi muito importante, porque eu tentei montar um BPO há 5 anos atrás, não consegui operacionalizar ele em função das rotinas, e, tipo assim, hoje eu estou com todo o meu operacional funcionando, redondo, e que eu trouxe toda a parte do conteúdo lá do Eliandro e consegui implantar. Agora eu estou agarrado no comercial, marquei ali, estou com um atendimento com o Sebrae para quinta-feira, e vou trabalhar essa parte comercial para conseguir me comunicar agora. Esse que é o meu momento. Poxa, que legal, cara. Depois manda uma mensagem para mim no particular. Eu tô com um contador que ele é especialista nessa área de vidraçaria. Inclusive, ele tem clientes grandes de fábricas Que em legal. Brasília. É um bom local em Brasília. Então, isso aqui é interessante também, porque dentro do café a gente acaba fazendo muito contato, muito network. Então, vira e mexe, por mais que eu tenha uma contabilidade hoje, tá? Por mais que eu tenha uma empresa de BPO focada no terceiro setor, isso não impede de estar te indicando, de estar te apresentando outros contadores, outros empresários, e falar até que, pô, Brasília tem várias fábricas de vidros que são interessantes, porque elas se conectam com várias outras vidraçarias. E talvez seja um campo interessante para você começar a prospectar ou fazer parcerias com eles. Tá? Aí você me manda mensagem, eu te passo o contato dele e a gente vai conversando. Legal, Cris, Guto. você quer me ajudar, Cris? Por favor. Eu quero falar para o Mário Xavier, que falou de vidraçarias e tudo mais. Tem um sistema específico para vidreiros, vidraceiras, vidraçarias, fábricas de vidro, que é só para vidro. O nome do sistema é SYM, SYM. É de uma empresa de Curitiba. Essa empresa de software específicos para área de vidros é de um amigo meu aqui da minha cidade. E dá uma olhada no site dele, e como ele atende só esse nicho, é uma empresa de desenvolvimento de sistema específico para o nicho de vidros. Então, dá uma olhada se você vê que que há uma maneira de você conversar com ele para fazer o financeiro dos clientes dele, de software dele. Aí eu posso colocar vocês aí em contato. Mas ele é exclusivo para isso, o sistema dele. Eu posso? Pode falar. É a primeira vez que eu estou participando do grupo, então eu não sei se como que funciona a interação, entendeu? Mas só dando uma resposta ali para a Cristiane. Ô, Cristiane, a minha grande dúvida hoje é o seguinte: quando eu vou trabalhar com BPO, eu acho que quando você vai para um software do segmento, você perde muito essa dinâmica do financeiro, porque os softwares que hoje são mais abertos, igual um OMI, um Nibo, um Conta Azul, que tem muito recurso, eles estão evoluindo muito rápido, entendeu? E quando você vai para um software de segmento, eles não têm tanto recurso para investir. Então, tipo assim, eu estou nessa dúvida. Tipo assim, eu quero fazer o financeiro num software de BPO, esses que são mais conhecidos, e na hora que eu vou para a questão do orçamento, para a questão do projeto, eu estou em dúvida como que eu vou fazer ainda, entendeu? Eu ofereço só o serviço financeiro num software financeiro, ou eu abro esse serviço e vou para orçamento, vou para controle de estoque? Eu tenho essa dúvida. Hoje, tem um comentário. É o seguinte: caso você escolha, é só o que eu senti nesse período de experiência de BPO, né? Caso você escolha um nicho da área de vidros, por exemplo, nada impede, ou é até melhor, que você escolha um sistema específico da área, porque você vai unir aí o útil ao agradável, e você ficará nesse nicho. E dentro do BPO, é muito importante nichar, é muito produtivo nichar, porque você se especializa naquele nicho que você está, e você vai falar com os empresários daquela área com propriedade e autoridade. Você é um especialista para eles.
Então, se você for um especialista dessa área e utilizar um sistema dessa área, e esse sistema que eu te falei, ele é um sistema bastante completo, então, uma coisa aí une a outra, mas isso se for o seu nicho de fato, como o meu nicho, por exemplo, é restaurante. Eu atendo outras empresas, mas o meu nicho é restaurante. Quando eu estudo restaurante, eu me especializo em restaurante. Eu procuro sistemas para restaurante. E eu tenho alguns clientes de restaurante que utilizam o mesmo sistema, que não é o OMI, que não é o Nivo, que não é a Conta Azul, que são os que nós escolhemos aí para a área de BPO. Então, é importante você avaliar isso. Eu acho uma boa sacada escolher um nicho e atuar nele em todos os sentidos, inclusive no sistema. Ah, legal. Bacana. E, às vezes, esses dias, uma amiga de BPO aqui do café, ela me falou uma coisa que chamou a atenção. E ela falou, Cris, eu tenho medo de começar a postar no meu Instagram só sobre médicos, e depois a pessoa abre meu Instagram, só fala sobre médico, ela é de outra área, ela só atende médico, não vou falar com ela. Então, eu não tenho esse olhar para quando nicha. Acho que quando nicha é o contrário. A pessoa olha no meu Instagram e vê que eu só falo sobre médico, se é um médico, ele não vai pensar 2 vezes em falar comigo. Se a pessoa olha no seu Instagram e vê que você só atende a área de vidros, seja vidraceiro, seja vidraçaria, seja o fabricante, o representante, o vendedor, sei lá qual o nível aí, né, da cadeia dos vidros, ele não vai ter dúvida em te contratar, ele vai te contratar. Então, é a escolha entre atacar para todo lado e mirar numa área só, né? Obrigado, Cristiane, legal. Aqui no café mesmo, né, várias vezes nós já falamos muito sobre nicho, e outros colegas aqui também defendem a hipótese do nicho, né? A gente tem colegas aqui que são nichados só em escritórios de advocacia, temos outros colegas aqui que são nichados só em restaurantes, temos os colegas só de estética, temos colegas só da área de educação. O Guto é nichado no terceiro setor, né, Guto? O Guto atende terceiro setor. Então, é muito importante nichar dentro do... Inclusive, você falou da área comercial, eu faço mentoria com o Gilberto Cunha, você deve ter tido masterclass com ele lá no Eliandro, Sim, né? No 4C, então, não é? Isso, o Gilberto Cunha do 4C, exatamente. Inclusive, hoje tem aula do 4C, às 16 horas. Ele também ele pega muito nisso, de nichar, porque é aí que você vai ganhar mercado. Se você está nichado em supermercado, e daí que os médicos não vão te ver? É supermercado que você quer, né? Só que a gente demora um pouquinho, né, Guto, para entender que, assim, no começo nós queremos pegar todos mesmo, porque dá medo de pensar num nicho só. O Breno tá com a mão levantada aí faz tempo. Faz parte do aprendizado. E, Mário, você está muito bem na dinâmica do café, tá? Fica tranquilo. É assim mesmo Legal. que você está vendo. Então Breno, tá jóia. ó, eu mandei um link aqui do lado da aula do Gilberto Cunha. Aula não, bate-papo que ele teve com o café. Ele vai dar muitas dicas boas. É um cara que, pô, a gente segue ele aqui com afinco, porque é um cara muito gente boa e tem uma sacada muito legal, muito direto ao ponto. Tá aqui. Só reforçando aquilo que a Cris falou, Mário, eu concordo com ela. Eu acho que, assim, se esses softwares que são nichados tiverem o potencial para o financeiro, que um OMI, um Conta Azul, um Nivo, que são específicos para isso, eu acho que vale a pena ter um desses e focar só neles, né? Utilizar um ali, ter um desses e utilizá-lo para todos os clientes do nicho. Muitas vezes é difícil, porque o foco deles acaba sendo, muitas vezes, coisas específicas da área. Então, eles acabam, às vezes, abrindo mão um pouco do financeiro, porque as pessoas que estão lá, que querem usar o software, elas não são do financeiro. Então, eles acabam optando por desenvolver outras funcionalidades que vão atender mais os anseios de quem quer usar a ferramenta naquele momento do que o financeiro, né? Aí, nesses casos, quando eu acho que não tem o potencial, eu acho que vale a pena mesmo assim você ter o quê? Aí você usa um como o OMI, né? Conta Azul, Nivo, e-gestor e afins, e tentar ver quais desses sistemas que são nichados
facilitam a tua vida. Então, eles permitem que você integre, talvez, diretamente com o OMI. Existe a possibilidade dessa integração para você, às vezes, cortar algum caminho, evitar em ter que entrar em algum lugar para exportar um relatório? Porque muitas vezes você consegue entrar e exportar um relatório, ótimo. Se der para você não exportar relatório e a venda, por exemplo, já aparecer no OMI, melhor ainda. Né? Facilita a tua vida e, às vezes, você acha um sistema bom para até mesmo quando você for falar, prospectar novos clientes, você fala, olha, que sistema você usa na tua empresa? Mas tem um aqui, que eu conheço, que tem isso, justamente por conhecer as dores do que o segmento precisa. Muitas vezes você já acha ali, fala para a pessoa, então você agrega valor para ela, porque você já deu um software que para ela vai ser melhor do que talvez o que ela utilize, e facilita a tua vida também como BPO. Legal, obrigado aí. Para te falar a verdade, engraçado, porque já me deu outra visão, assim, só esse bate-papo já me deu uma visão bem legal, assim, e eu concordo com você, Breno. Eu acho que eu tenho que olhar o software primeiro para tirar qualquer conclusão, né? Não tirar uma conclusão precipitada. E depois, no segundo momento, se ele não tiver um financeiro bem desenvolvido, eu buscar uma integração. Em último caso, se não tiver integração, eu avaliar até a possibilidade de fazer isso de forma manual, né? Não sei, mas eu acho que eu concordo com vocês. Realmente foi importante esse bate-papo aí para poder eu rever aí uma postura minha. Obrigado. Só para confirmar, é SWM o nome do software, né, Cristiane? Isso. Tá bom, obrigado, hein? Alfredo, levantaste a mão, meu cara, fica à vontade. Queria dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o Breno, que realmente o que a gente vê, existe uma oferta muito grande de software como serviço e os softwares como serviço, eles buscam resolver a dor daquele nicho específico que eles se propõem a resolver. Na prática aqui, esse primeiro cliente lá atrás, assim, que eu assinei um contrato formal, assim, de BPO mesmo, é um consultório odontológico, e na época, até antes de assumir o BPO deles, eu ajudei eles a implementar um software da área, porque eles usavam que não atendia porque eles precisavam. A gente implementou para atender toda a operação deles, atendimento, agendamento, cadastrar os procedimentos, e atendeu muito bem, porém o módulo financeiro é muito fraco. Então, a gente entendeu que ele precisava manter a operação toda lá, e a gente implantou na época o Conta Azul em paralelo, sem integração, e construímos uma estrutura lógica que o sistema dele atendesse ele bem para a operação, e a gente buscasse do sistema algumas informações, especificamente só os resultados de caixa, dinheiro, e o resto todo a gente trazia via integração com o banco no Conta Azul. E esse modelo, assim, eu tenho visto depois disso em outras áreas, que para a gente funcionou muito bem. E depois você chega em algum momento que, por exemplo, dependendo do porte do cliente, do volume da operação, às vezes manter esses dois sistemas em paralelo já se torna um pouco mais complexo. Então, eu já tenho deparado agora realmente com operações, vamos dizer assim, a quatro mãos, entre aspas. Parte da responsabilidade do cliente final lá com a parte que envolve a operação, e outra parte a gente faz no financeiro, mas dentro de sistemas mais que a gente domina. Por exemplo, o próprio Conta Azul, ou agora também a gente tem usado o OMIE. Aí, de um modo geral, os softwares específicos de área, assim, eu não achei, pelo menos até esse momento, nenhum que tivesse um módulo financeiro que realmente otimizasse a parte. E aí o que eu acho muito legal, tanto pegando a ideia da Cristiane e do Breno, que de qualquer forma, se é um software que atende bem o seu nicho, eu acho que realmente vale a pena você conhecê-lo, se tornar um especialista dele também, porque pode ser que você consiga resolver duas dores do cliente. Uma que é a operação dele lá, porque provavelmente ele também tem essa dor, de outras coisas que ele precisa resolver, e você, entendendo esse software e a dinâmica de operação desse nicho, se você quiser realmente se tornar especialista, você consegue construir uma prestação de serviço
complementar e, às vezes, até apoiar o próprio cliente na implantação desse software, dar ali um suporte complementar para ele, para que você consiga entregar o BPO financeiro também. Maravilha, é isso Legal, mesmo. obrigado, Alfredo. Pronto. E agora, o tema da sala hoje é comunicação com o cliente. Nós temos aqui na sala, já falamos e muito de algumas possibilidades, né? E ficamos de ver uma terceira possibilidade da continuidade. Algumas ferramentas, por exemplo, como o Hebron, e a Cris, ela está aqui para poder falar também, até mostrar um pouco. E Cris, eu vou tentar te vender aqui, tá? A Cris, ela faz um trabalho excelente ali no Lean Office, na aplicação dentro de escritórios contábeis, quanto de BPO financeiro, né? E ela utiliza uma ferramenta voltada para o Lean chamada Hebron. E essa ferramenta do Hebron, ela está terminando de finalizar, ela existe hoje, só que o Sérgio, o fundador, pediu para que a gente segurasse um pouco mais para poder estar falando dela, para poder facilitar essa comunicação dentro dessa visão e dentro dessa filosofia. Então, quem não conhece de Lean, quem quer entender um pouco mais, eu sugiro conversar com a Cris depois, vale muito a pena. A empresa dela é a Seja Lean, é bem interessante, tá? É uma empresa voltada para nos auxiliar. E ele estaria falando um pouco hoje, só que a gente esticou o prazo para ele poder estar falando num terceiro encontro, porque ele está fazendo alguns adequamentos antes de soltar para todo mundo. E iríamos falar um pouco do ClickUp, né, Breno? Alguém aqui conhece o ClickUp? Alguém aqui conhece outras ferramentas que, além do WhatsApp, gostaria de compartilhar conosco alguma ideia? O que funciona? Eu sei que, por exemplo, eu utilizo muito e-mail e e-mail alias, né? Eu transformo uma única caixa de entrada para vários clientes e ainda personalizo para cada cliente um e-mail diferente. Isso é muito bom, porque cada cliente que nós temos hoje tem lá uma conta de energia cadastrada na empresa de energia da cidade dele, na TIM, na telefonia, na Oi, na Vivo, e a gente precisa cadastrar um e-mail nosso para chegar dentro do nosso banco e a gente ir redirecionando e fazendo os pagamentos. Melhor do que chegar primeiro no cliente para depois chegar para nós. Então a gente já vai cadastrando e cercando todas essas possibilidades de documento para chegar até nós. Então, querendo ou não, o e-mail ainda tem que ser utilizado nos dias de hoje por conta de alguns prestadores de serviços que o seu cliente acaba contratando. Mas existem outras ferramentas. Alguém aqui gostaria de falar de outras possibilidades ou que utiliza outro tipo de ferramenta de comunicação com o cliente? Ou todo mundo aqui é WhatsApp? Olha o grilo na sala, ninguém quer participar. Poxa vida. Eu posso... Brincadeira, fala lá. Isso aí é um grande... realmente é um grande impasse, né? Porque eu não entendo... no começo, quando eu prestando serviço para meu irmão, eu sempre usei o WhatsApp para receber documentos e para me comunicar. Sempre achei uma ferramenta muito, muito dinâmica e eu queria encontrar alguma coisa que integrasse o WhatsApp, não uma ferramenta paralela. Hoje, na minha operação, eu decidi usar o WhatsApp para comunicação e o Google Drive para receber essa documentação. Já usei o ClickUp, já usei algumas ferramentas de gestão, Trello, eu já verifiquei várias ferramentas e estou usando o Play BPO para gestão de tarefas. Não acho legal, não estou usando o Play BPO para comunicação, porque eu acho um pouco que não é tão fluido, entendeu? E eu sugeri duas ferramentas para o cliente, tanto o Play BPO quanto o Google Drive, eu acho que fica meio confuso, porque o Play BPO ainda não tem como compartilhar documento. E quando você vai enviar o documento, ele é um pouco lento, entendeu? Então, eu acredito que o Google Drive, para mim, na minha operação, por enquanto, vai atender. Mas falar que é o que é 100%, é o ideal, eu não acredito. Eu acredito que tem que surgir alguma coisa mais interessante. Eu acreditaria que o ideal seria o WhatsApp integrado a uma ferramenta, entendeu? Que é a proposta do Nibo lá para contadores. E essa questão de segurança, de você, que é justificado porque pode clonar o celular, eu acho que deveria ter um recurso onde ele enviasse para esse grupo uma única visualização, de forma que depois que visualizou a imagem, ela sai do WhatsApp, entendeu? Depois que você baixa ela. Porque é isso que eu acho, mas não sei se é de acordo com
Ixi, o homem engasgou ali. Rapaz, Eita. É, Na mas assim, verdade, a Mari, gente está esperando o sistema mágico ainda, né? Como eu falei para o Breno outro dia, né? Eu quero um sistema, a união de todos, não só. Eu quero que faça comunicação com o cliente, eu quero que receba o documento, que eu possa lançar no RP e que me traga os relatórios que eu faço hoje em Power BI. Porque tanto o OMI, quanto o Nibo, quanto a Azul, Bling, etc., eles não trazem os relatórios que nós precisamos para apresentar nas reuniões de reportes. Então, a gente tem que ter uma terceira ferramenta aí. E quando eu falo se eu vou seguir o nicho, no caso aí da vidraçaria que eu dei o exemplo, se eu vou seguir o nicho de vidraçaria e tem um sistema específico da vidraçaria, eu não vejo impedimento nenhum de usá-lo. Por quê? Porque a ponta, que é o que a gente apresenta para o cliente hoje, nenhum desses outros sistemas nos oferecem, né? O OMI não oferece um relatório legal para apresentar para o cliente, pelo que eu não uso, mas pelo que falam, Conta Azul e Nibo também não. Então, todos esses nós temos que acrescentar a eles um relatório de Power BI, seja via controladoria digital ou através de um desenvolvedor de Power BI. Então, como eu tenho que ter essa outra opção, então eu não vejo dificuldade. Mas o nosso sonho de consumo é um sistema que unifique tudo isso aí. A comunicação, o recebimento de documento, o lançamento para fazer dentro do RP e o Power BI. Aí ia ficar o mundo cor-de-rosa do BPO. Alguém deve estar fazendo isso. Eu espero que alguém esteja desenvolvendo essa ferramenta que a gente já vai conhecer já. é que E você a não gente- sabe, Cris, o Breno já desenvolveu muito dessa parte. Mas pode falar, Mari. Não, e a gente tem que, usando a gente tem que usando esse recurso que a gente tem hoje e manter vivo para poder acessar esse conteúdo, essas ferramentas que estão para surgir, né? O Breno está desenvolvendo. O Breno, logo ele vai nos surpreender. Ah, que legal. Agora, sem pegar muito no pé do Breno, né? Porque o que acontece, Mário? A gente entende que o WhatsApp é uma ferramenta, e a gente tem percebido isso, muito comum nos brasileiros, porque ela é o maior meio de comunicação, a maior rede social que existe e que tem maior acesso entre os brasileiros é o WhatsApp. Nós tivemos sorte de termos um grupo dentro do WhatsApp que tem até então funcionado, sem ser muito chato. E o que acontece? A gente tem várias outras comunicações entre todo mundo. Então, o banco tem um meio de se comunicar, as operadoras de telefone, as operadoras de cartão, de maquininhas, os fornecedores ali que a gente vai estar cadastrando as contas a pagar, as contas a receber, meios de pagamento. Então, existe uma infinidade de caminhos diferentes de onde deverão vir os documentos até chegar a nós e para que nós possamos vincular tudo de um local só. Esse é o grande X da questão. Como a Cris falou, a gente está esperando esse local perfeito aí para poder ter todas essas comunicações. Mas não existe certo e errado. Existem algumas automações vindo aí, e o que o Breno sempre fala é que se não existe API, nem dá para perder tempo tentando conversar ou entender aquela ferramenta. Porque a gente tem que mesclar tudo. O Breno poderia falar melhor. Eu acho que ele sintetiza muito bem essa ideia de não ter como a gente conseguir ter tudo no local só, mas tendo API a gente consegue organizar muitas coisas. E algumas pessoas aqui no chat falaram de utilizar Pipefy, ClickUp, e-mail, WhatsApp. Então, querendo ou não, é uma coisa que a gente ainda sofre muito. E a questão da comunicação com o cliente. Quando você falou da dificuldade de impor para ele um novo meio de comunicação, eu brinco até que eu cobro, tá, Mário? Eu falo para o cliente assim, olha, se você se comunicar pela minha plataforma, eu vou fazer de graça, mas pelo WhatsApp eu vou ter que gastar um pouco mais, ou seja, eu vou te cobrar R$ 500 a mais, porque eu tenho que me dedicar um tempo maior. O WhatsApp, quando você coloca grupos de pessoas ali dentro, você perde a segurança. Se vazar informação, quem do grupo que vazou? Como é que você tem um controle? Como é que você vai saber se de fato aquele documento foi feito, não foi feito, foi entregue, não foi entregue? Aquela historinha que eu contei no começo, né? A gente soa frio quando vai mexer com o WhatsApp. Mas essa é a dinâmica, da gente estar sempre conversando, sempre compartilhando, encontrando possibilidades novas. Cada um aqui tem uma maneira diferente de trabalhar e clientes diferentes de trabalhar. Então, cara, para médico, o WhatsApp não funciona muito, mas a secretária dele trabalha muito com e-mail, vai ser o melhor caminho. Então, assim, tem essas nuances que a gente tem que estar observando. Cassiana chegou na sala, nós estávamos ansiosos para te ouvir, Cassi. Quer falar alguma coisa sobre comunicação, ferramenta?
ela conseguiu desenvolver aí um meio bastante interessante para nós. E desculpa estar pegando seu pé, Cássio, tá? Porque a gente estava na expectativa aqui de te escutar um pouquinho. Ninguém está levantando a mão, por isso que eu estou te chamando, tá? O pessoal Além aqui da está muito Cassiane, participativo. eu percebi, já faz um tempo, percebi a presença dos Dan Morichito aqui também. Ah, é Vale a verdade. pena, né? Ele finalmente apareceu aqui Finalmente. com a sua sabedoria também em automatização. Acho que também valeria a pena ouvir um pouquinho aqui. Eu disse o tempo aí com a Cassiane também. Comentar e extrair o que há de melhor. Se a gente pagar o Breno e o Dan para poder fazer uma ferramenta, eu garanto para vocês que vai ser o melhor dinheiro já bem mais investido que vocês já tiveram. Os dois juntos fazendo alguma coisa vai ser muito legal. Mas, pessoal, fique à vontade. Não, é rapidinho, gente. Eu tô no outro call e parei aqui um minutinho só para dar um feedback rapidinho. Eu tô ouvindo vocês e falando aqui com o outro call. Eu pedi só uma pausa aqui. Só para compartilhar um pouquinho, que assim, eu tentei ficar no Play BPO, para mim foi legal, né? Assim, até eu ter outras atividades aqui em outras áreas, não só financeiro. Então, eu tinha necessidade de explorar e interligar os meus departamentos, que não era só atividades financeiras. Então, assim, deixou de me atender já nesse momento, e aí juntou com várias instabilidades, enfim, tudo mais. E aí a gente tem a TI aqui interna, né, também, então eu tive essa facilidade, porque eu vi que às vezes algumas pessoas entraram no ClickUp e tentaram, né, mexer e não funcionou. Talvez eu sozinha teria mais dificuldade, não que eu talvez não faria, mas como eu tenho essa facilidade de ter a TI aqui interna, a gente já teve essa facilidade. Então, eles desenvolveram aqui para a gente de falar em palavras claras, é como se fosse um Play BPO, só que eu tenho várias áreas. E aí eu tenho autonomia de criar atividades, de criar departamentos, da forma que eu quero. Então, assim, para mim foi legal isso. Eu consegui interligar. Tem muitas ferramentas que ainda dá para utilizar, principalmente o Breno tá aí, sabe muito bem disso, né? De automatizações. Dá para. Eu ainda não estou usando, mas vou chegar lá, que às vezes intercalar com pessoas externas da empresa, e dá para você compartilhar. Então, tanto a parte interna, os nossos processos internos, a comunicação interna, eu consigo acompanhar em tempo real se o operador acabou de fazer ou não a atividade, quanto tempo ele demorou para fazer a atividade. Eu consigo interligar as atividades, uma outra atividade que depende da minha, já ficar sabendo, ou então já demandar para ela a partir da minha. Dá para fazer N coisas, assim. Então, para mim foi ótimo. Eu não utilizava o Play para fazer comunicação, eu utilizava um cliente só, mas assim, acho que eu vi muito pouco aqui, que eu fiquei tentando acompanhar de vocês. O pessoal vê que não funciona muito, para mim também não funciona, as pessoas estão muito acostumadas com o WhatsApp, então estou tentando utilizar o Zap Contábil. Tá bem legal, estou tendo alguns problemas, eu até tenho uma reunião com eles agora 3 horas, para a gente resolver algumas coisas que não estão funcionando, que foram prometidas na venda, e eu tenho que adaptar aqui. Mas é isso que eu queria falar para vocês, que para mim, eu tenho, no meu modo de trabalho, eu estou utilizando o ClickUp, está sendo super, super legal. E eu acho válido, acho que todo mundo parar um pouquinho para se ajudar. É isso, desculpa, se você quiser complementar alguma coisa, Guto, me perguntar alguma coisa, fica à vontade. E Breno, todo mundo. Não, maravilha, a gente só tem a agradecer. Eu acho que é interessante, Cassiane, depois, se você puder, é claro, a gente marca um expresso, um novo bate-papo, para a gente ver funcionando, para ver como que é a estrutura do ClickUp, como que você conseguiu colocar o seu BPO, as suas atividades ali dentro, a sua organização, os seus relatórios, e até mesmo para tirar algumas dúvidas, né? Acho que seria interessante. Seria basicamente isso, para a gente poder otimizar aí seu tempo e o nosso também. Jennifer, pode ficar à vontade. E Dan, por favor, não fuja, tá? É isso que eu ia perguntar, se a Cassiane ela usa para comunicação e para receber a documentação do cliente?
Fiquei só nessa dúvida. Então, eu não estou usando, porque não é utilizar, que eu saiba, dá para utilizar também, tá? Mas aí muito depende do seu processo. Ele é desenhado para isso. Então, você consegue para ele da forma que você precisa na sua operação. Cortou, não entendi. Você Entendeu? cortou só para mim? Nesse momento, eu não tenho interesse na comunicação, mas dá para fazer. Entendi. O Breno balançou a cabeça, então realmente dá para fazer. A Dan, por favor. minha maior dificuldade aqui é receber a documentação. Até comentei contigo, né, Guto, lá no WhatsApp. Porque hoje, assim, aqui é um escritório de contabilidade que eu vim para tocar o BPO dentro do escritório, né? E aí foram criados e-mails para os clientes, né? Falei, hoje que a gente tem poucos clientes, isso eu ainda consigo fazer, mas quando eu tiver mais clientes, né, essa questão de ficar recebendo tudo, cada cliente ter o seu e-mail para receber os fornecedores, né? Acredito que seja inviável pela quantidade de documentos. Aí a minha dúvida é por onde eu recebo esses documentos, né? E aí, queria saber se essa ferramenta atende esse recebimento de documentação. Então, é o que eu falei, dá sim para atender. Cada um, é o que eu falo, cada um trabalha de um jeito, né? Eu trabalho, e é isso que eu achei interessante. Porque você não fica você não fica engessado, desculpa. Você tem flexibilidade, você faz do seu modo de trabalhar. Então, cada um tem um jeito. Então, é isso que eu achei interessante, você não ficar preso. E aí eu acho legal isso. Talvez a gente, além de marcar um café, talvez a gente também vê quem tiver interesse, procurar o Guto ou eu ali, né? Pode ser. E para a gente ver quem tem interesse em aprender, porque eu acho que a gente tem que aprender. Esse que é o segredo. A gente fazer, falando pro Guto, da gente talvez fazer alguma coisa coletiva aí de se ajudar a fazer assim vamos aprender, porque você tem autonomia. Você vai aprender o conceito, vai fazer e depois você pode comprar cursos de fazer como mexer no ClickUp. Mas às vezes é um negócio tão simples, é só ali o que você precisa saber. Não é saber a ferramenta inteira, entende? É isso que eu quero dizer. Porque ali tem muitas possibilidades, né, Cassiane? Por exemplo, eu não imagino, dá para aplicar no BPO com certeza. Mas eu comecei a utilizar o ClickUp apresentado pelo Breno para a gente estruturar as ideias dentro do café. E assim, a dinâmica, o layout, eu achei aquilo ali fantástico, porque, como sempre, financeiro, trabalhando com contábeis, escritórios, clientes, fechado no meu mundinho, eu não tinha essa abertura de conhecer novas pessoas, novas ferramentas, novas possibilidades, novas interações. Então, assim, isso aqui para mim é uma riqueza muito grande. Aprender com vocês, para mim, é muito importante. Então, existem várias possibilidades. E estar em movimento é muito bom, né? Principalmente para nós que estamos nessa área. Então, é muito válido. Sendo parecido, né? Cada um vai trabalhar de um jeito, por isso que eu falo, é legal ter essa autonomia. Só que não adianta ir lá buscar um curso de ClickUp, porque a gente tem a nossa especialidade, entendeu? E aí, que nem quem tem contabilidade, tem financeiro também junto, quem tem escritório de contabilidade faz BPO financeiro. Exemplo, aí a pessoa que faz apuração fiscal gera guia. Então, ela tem lá a atividade dela, no departamento dela. E aí, quando ela acabar, essa atividade, ela vai lá para o financeiro, para quem vai registrar o DAS, enfim, o imposto. E aí, depois, para quem vai fazer o pagamento, para quem vai fazer a baixa, você consegue interligar atividades. Então, uma depende da outra, sabe? Você tem várias áreas no seu departamento, na sua empresa, então é bem legal. Bacana. Respondido, né, Jennifer? Respondida, obrigada. Mário, manda ver, cara, que tá no mudo ainda. Eu já usei um pouco o ClickUp também. E o que acontece? Ele é uma ferramenta muito boa, só que é aquilo que Cassiane falou, ela tem uma equipe de TI, não é uma coisa difícil de se desenvolver, entendeu? Mas o que acontece? Eu fico preocupado da gente perder muito tempo organizando as ferramentas que a gente vai trabalhar e não executar, porque eu já perdi muito tempo com o ClickUp, com o Trello, e quando você pega, tipo assim, um Play BPO, tipo assim, tá pronto.
Os caras estão pensando na nossa atividade. Eu acho que quando você chega a um volume de cliente, eu acho que tudo depende do volume de cliente que você tem. Se você chega no volume de cliente que ela tem, onde ela tem vários departamentos, o ClickUp tem essa possibilidade de interligar tarefas, uma depender da outra. Por exemplo, se você interligar uma tarefa que uma depende da outra, você não consegue executar uma enquanto o outro departamento não finalizar. Então, tipo assim, tudo depende da estrutura que você precisa. Porque, tipo assim, eu que estou começando hoje, com 2 clientes, com um investimento de R$60 por mês, até 3 clientes ali, para poder fazer uma gestão, recebendo esses documentos pelo Google Drive, e essa comunicação pelo WhatsApp, por enquanto, está me atendendo, mas eu tenho 2 clientes. É uma realidade totalmente diferente de você, que deve estar em outro patamar, entendeu? Agora, eu fico... Quando eu penso numa ferramenta, eu sempre procuro pensar que eu quero escalar o meu serviço. E eu penso em quem vai operar, entendeu? Então, eu fico preocupado, por exemplo, com a vulnerabilidade da ferramenta, porque ela tem que ter segurança para alguém operar, porque para você, como a gente trabalha com o departamento financeiro, você tem que acompanhar muito de perto essa operação para nada sair errado, entendeu? E eu não lembro no ClickUp se a gente consegue fazer esse acompanhamento tão sutil e se o operador não tem muita possibilidade de alterar a configuração. Eu falo assim, por mim, tá? Eu comecei a mexer tem 2 semanas, exatamente isso, tá, Mário? A minha TI fez o layout, e o resto sou eu que mexo. Então, assim, eu posso te dar certeza que para mim está sendo muito fácil. Então, assim, eu tô como gestora, eu consigo ver a tempo real. Hoje mesmo entrei e vi quanto tempo foi de operador para fazer uma atividade nova, de um cliente novo que a gente está aqui, porque eu estava organizando o tempo dele. Então, assim, em tempo real. Uma outra coisa até engraçada, ontem a gente estava em equipe, organizando as atividades, e eu estava fazendo, tipo, umas anotações na própria atividade. Eu entrei fazendo anotações, conforme a gente ia conversando, eu ia fazendo anotação, eles estavam na máquina deles, já vendo eu fazendo anotação e já alterando, já era em tempo real, assim. E não era minha TI, era eu. Então, assim, a maior dificuldade do ClickUp é você criar o layout. Então, quais as suas necessidades? Você ter por empresa, você ter por data, por recorrência. Eu preciso da atividade, eu preciso do responsável. Foi isso que eu fui falando para eles. Foi assim, olhando aqui, parece muito o PlayBPO, entendeu? E aí ele também gerou um dashboard, que é, né, a telinha ali do dashboard para mim. Então, ele criou esse layout para mim, e o resto quem faz sou eu. Por isso que eu falo da autonomia. Não é da autonomia, porque eu tenho uma TI interna. A autonomia é eu já na operação financeira e outras. Mas a maior dificuldade que eu vejo é você ter essa pessoa para fazer esse layout. E aí, às vezes, no mercado, pelo que eu estou vendo, o pessoal está cobrando um pouco caro. É isso. Maravilha. Mário, você tinha comentado sobre uma atividade ser feita só depois, ou foi você, né, Cassiane, que uma atividade só pode ser feita depois que a outra tiver sido concluída, né? Ela não consegue seguir um fluxo se não tiver sido concluído. O Hebron, ele faz muito disso por conta do Lean, né? A aplicação do Lean ali aplicado, a ferramenta ela não permite que os outros usuários executam tal tarefa se aquela primeira não tenha sido executada ou concluída. Então, isso é uma visão muito importante para nós aqui que estamos operando. Tá? Mário, a Cláudia levantou a mão primeiro. Cláudia, muito bem-vinda, muito obrigado pela participação. Pode ficar à vontade para falar e logo em seguida você fala, Mário. Cláudia, acho que seu microfone está mudo. Pronto. Boa tarde, gente. Eu tô com uma dúvida pelo que vocês estão falando. Eu entrei agora nos minutos finais. E pelo que vocês estão descrevendo, parece muito com o Gesta. O que ele se diferencia do Gesta? Porque no Gesta também a gente consegue moldar ele a atender a nossa necessidade real dentro do BPO. Que hoje, por exemplo, eu uso o Gesta. O que o sistema tem de diferente do que o Gesta nos oferece hoje? Você está falando do ClickUp? Isso. Eu só estou compartilhando experiência, tá? Eu estou usando o ClickUp, então, assim, eu não fui o Gesta, fui no outro, esqueci o nome agora, peraí. Eu não conheço o Gesta. E ainda no Molden, não foi legal,
Então, a gente se adaptou pelo ClickUp. Então, assim, estamos só compartilhando ideias, não que a ClickUp é a melhor, tá? O que eu estou usando é o ClickUp e está sendo bacana. Eu não digo que um ser melhor que o outro, porque acho que os sistemas como um todo, tem um que oferece uma coisa, tem outro que não oferece outras. Assim, ainda não existe no mercado um software que seja completo para atender a nossa necessidade. No geral, a gente vai moldando ele para que ele realmente fique melhor para o nosso dia a dia. Mas o que eu quero dizer assim, quais são os diferenciais dele em torno do Gesta, porque a gente falou que não conhece. O Gesta é um sistema, na verdade, contábil, mas eu uso dentro do BPO financeiro, porque eu consigo criar toda a rotina do BPO, além disso, aquela etapa da implantação, que tem algumas coisas que a gente tem que pedir para o cliente, a gente consegue montar ali no workflow, e conforme você vai finalizando, ele vai gerando a nova tarefa, então, assim, para quem não quer perder nenhum processo, ele funciona muito bem. Aí a dúvida, na verdade, é o que tem de diferencial no ClickUp? Para mim, que eu falei, autonomia, né? E eu tenho outras atividades. Eu não tenho exemplo, que nem se você é só contábil, você tem só contábil financeiro, que nem lá no Play, por exemplo, olhando pelo Play que eu conheço, né? Lá eu tinha que colocar as atividades. Eu não conseguia colocar atividades. Vou colocar um exemplo. Tem atividades aqui de TI, tem atividades de financeiro. O cara vendeu o sistema e aí vai implantar e aí vai chegar, parte comercial. Eu tenho o meu departamento comercial, ele foi lá e vendeu para o meu cliente, né, o BPO. E aí ele foi lá e colocou tudo que ele combinou com o cliente, todas as tratativas, e aí ele parte para mim para a parte de implantação do projeto, por exemplo. E aí sim vem as atividades de rotina. Então, assim, não é só de rotina, é interligar departamentos também. E não só o departamento financeiro, eu tenho outros departamentos que eu faço para outros clientes, para os clientes. Então, eu não tenho só, eu tenho como separar. Financeiro, exemplo, contábil, quem tem contábil, atividades que por departamento, sabe? Por financeiro, por contábil, entre outros. Essa foi as diferenças que eu achei, tá? Que é o que eu falei lá no começo, que deixou de me atender lá o Play BPO por isso. Atividades, eu não conseguia separar por departamento, desculpa. Essas atividades são da parte fiscal, esse daqui são da parte de faturamento, esse daqui são da parte contábil, esse aqui do financeiro. Eu não conseguia separar por departamento. Posso estar errada. Agora, Cassiane, uma coisa que também é interessante falar do ClickUp. Eu utilizo ele para organizar ideias. Mapa mental, para organizar qualquer outra área que eu precisar colocar ali dentro. Isso é muito vantajoso ter um único ambiente. E o pior, eu não consigo só organizar uma empresa, eu posso colocar minhas 3 empresas lá dentro. Exato. Eu posso colocar até muito mais coisas. Isso é dinâmica. Isso. Exatamente isso. A gente tem TI aqui, né? A gente vende sistema também. Então, assim, o comercial fez a venda do sistema, foi lá, colocou para o departamento de implantação. E aí também vendeu BPO, que aí interliga com BPO, sabe? Tipo, tá tudo interligado, eu não preciso ficar perguntando, fulano, o que você combinou com o cliente? Fulano, não sei o quê. Comunicação interna, mas não de chat interno, não. Comunicação de processos internos, um vai interligando com o outro. Tudo num único lugar. Você consegue saber se a pessoa fez, não fez, independente. Eu consigo, se eu faço parte daquele processo, eu não preciso ficar dependendo do outro fechar para abrir para mim, não. Eu faço parte dele. Então, eu sei se a pessoa fez ou não fez, senão a minha atividade vai atrasar por causa dela, eu vou fazer minha atividade normal. Exatamente isso que o Guto está falando. E tem um detalhe, já que a gente está parafraseando com o WhatsApp, dentro do ClickUp, por exemplo, eu não preciso criar vários grupos para cada assunto. Aquela tarefa, eu posso abrir um chat interno para aquela tarefa. Então, digamos que eu pedi para Cassiano, venha dar para mim uma aula sobre ClickUp no BPO financeiro. Em cima daquela atividade, eu vou decorrer um assunto com ela. E se eu mudar de atividade, eu posso comentar outro assunto em cima daquela atividade. Ou seja, é um senso de organização muito interessante para quem trabalha com operadores. Então, vale muito a pena depois a gente pegar no pé da Cassiane para ela poder mostrar mais coisas. Agora, eu não sei se ela conseguiu te responder, Cláudia, se
se ficou claro ou não o que a gente tem discutido sobre possibilidades e ideias, porque eu confesso para você que eu não conheço o Gesta, queria muito conhecer, e achei muito legal o fato de você falar que utiliza para o BPO, que toda vez que eu escuto falar do Gesta, o pessoal fala é para a parte contábil. Eu utilizo o Gesta desde quando eu entrei para o BPO. Quando eu fui moldar a primeira empresa que eu fui contratada para implantar o BPO financeiro, eu já fiz isso tudo dentro do Gesta. O Gesta é legal porque você consegue enviar as tarefas para quem realmente lhe cabe a responsabilidade. Então, às vezes, alguém vê aquela comunicação, por exemplo, um agendamento bancário que surgiu do nada, né? Por mais que a gente tenha datas fixas ali de agendamento, sempre aparece. Dentro do Gesta, do bate-papo, o cliente manda, dali de dentro você já gera a tarefa e você consegue encaminhar para quem vai realmente agendar esse pagamento. Qualquer dia eu posso te mostrar como funciona dentro do Gesta, Guto. Eu adoraria, e se mais pessoas quiserem ver também, eu acho que o pessoal ia topar um café desse. O que eu gosto do Eu Gesta... tenho interesse também. Aí, tá vendo? O que eu gosto do Gesta é o Message, porque, assim, por exemplo, a Play BPO, ele obriga o cliente a baixar um aplicativo para que você mantenha aquela comunicação dentro do WhatsApp. O Gesta não. Você vincula o seu WhatsApp, você lê o número do seu WhatsApp, e aí você já tem acesso a todas as conversas. E ali você pode fazer grupos, lista de transmissão, funciona igualzinho o WhatsApp. E o que é bom? O backup. Então, todas as conversas ficam salvas. E principalmente no BPO hoje, que a grande maioria é home office, você teria que dar um aparelho de celular para cada funcionário. Nesse caso, não. Porque está tudo em nuvem, né? Está no RP. Quando você abrir ali o sistema com login e senha, você tem acesso àquelas conversas e dá sequência no atendimento. Então, ajuda bastante. E pelo que eu o ClickUp faz sobre isso também. São partes que eu ainda nem estou usando, mas tem até, acho que, não sei se o Breno talvez tenha um pouco mais de experiência nessa parte. Eu sei que tem muitas automatizações possíveis, é que eu ainda não estou usando. Estou usando o meu básico ainda. Agora, gente, a gente deixou o Mário de molho bastante tempo com a mão levantada. Mário, pode baixar a mão. O que você quer falar? Tá no mudo, tá no mudo. Eu quero fazer uma pergunta para o Breno. Ô, Breno, o que eu fico me questionando às vezes, que, por exemplo, você pega uma ferramenta igual o ClickUp, não é uma ferramenta nacional, né? E ela te dá tantas possibilidades, é infinitas possibilidades. Você pode construir qualquer modelo de negócio dentro do ClickUp. E aí, tipo assim, por que a gente está criando ferramentas? Porque, por exemplo, nós estamos criando as ferramentas e por que a gente não desenvolve uma ideia onde alguém vai auxiliar a gente a criar o nosso modelo de negócio dentro do ClickUp? Entendeu? Tipo assim, porque eu vejo, por exemplo, igualzinho, é um ponto de vista pessoal, não sei se eu estou certo, mas, por exemplo, eu sei que é uma política da empresa, mas eu vejo a Play BPO criando um chat de comunicação onde o cliente vai ter que baixar uma ferramenta. Mas você já vê a Gesta, que eu acho mais interessante, que ela vai gerenciar uma comunicação do WhatsApp. Então, você está começando, você não está recriando a roda, você está usando as ferramentas que tem e fazendo essa integração. Entendeu? Aí eu queria ouvir sua opinião. O que você acha? Só para complementar o meu ponto de vista. Eu te falando, mencionando isso antes, porque eu vivo falando nisso. Eu acho que é difícil você ter uma ferramenta que tenha tudo aquilo que você deseja para qualquer coisa, né? Desde captação do lead até você executar o trabalho e faturar esse cliente. Eu acho que, assim, quanto menos ferramentas, melhor. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não querer encaixar certas funcionalidades em ferramentas que elas não são tão boas para terem aquilo encaixados nela, né? Então, tem gente que faz toda a gestão de processos em planilhas. Só que isso, uma hora, a conta chega disso. Porque, normalmente, as pessoas que usam planilhas, elas não entendem de planilhas. Então, assim, o processo fica muito falho. É muito fácil alguém dedar alguma coisa e deletar. Eu acho que, sim. Putz, essa funcionalidade do Gesta é muito legal. Eu não conheço o Gesta, acho que eu ouvi falar algumas vezes no grupo mesmo, do café. Conheço mais o ClickUp. O ClickUp, diferente do Pipefy, que eu espero que o Dan não tenha cansado de esperar, ele vai mencionar um pouquinho hoje também, porque são duas ferramentas que eu gosto bastante. Cada um com seus pontos fortes e fracos, assim como todas as outras têm também.
Mas, assim, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu acho que talvez seja um diferencial do ClickUp. Eu não sei se o Gesta tem essa funcionalidade. Mas dentro do ClickUp, imagina que você quer deixar gravado um vídeo teu, você grava por outra plataforma, tá? Não diretamente por ele, mas você quer deixar gravado como fazer a conciliação bancária dentro do Conta Azul, por exemplo. Você deixa gravado lá, e aí dentro daquela tarefa que a pessoa tem, que seja diária, que seja semanal, você define a frequência, você deixa o quê? Um vídeo atrelado àquela tarefa. Mas aquele vídeo, se você tem 10 clientes que você precisa fazer a conciliação bancária dentro do Conta Azul, por exemplo, você deixa um vídeo gravado e você atrela aquele vídeo a todas aquelas tarefas. Então, quando a pessoa entra lá naquela tarefa, ela consegue clicar no vídeo, abrir o vídeo e ver como fazer. Eu não sei se o Gesta tem essa possibilidade, mas quando você pensa, igual você falou, em escalar a operação, começam a entrar detalhes que muitas vezes a gente só aprende depois. Quando a gente já pensa em escalar a operação, a gente está começando a encontrar dificuldades nas ferramentas que nós estamos usando atualmente. A gente fala, caramba, aqui eu não vou conseguir fazer o que eu queria. Então, às vezes, a gente investiu tempo para aprender aquela ferramenta, dinheiro também, e ela vai ter um limite. Ela vai ter um limite. Então, eu acho que esse bate-papo é legal, porque normalmente era eu falando do Pipefy e eu falando do ClickUp. Hoje, a Cassiane, que usava o Monday, eu não sei se ela continua com o Monday.com, que também é algo similar, ela está já balançando a cabeça que não. Porque o ClickUp oferece muita coisa bacana que eu acho que talvez substitua o Monday. De novo, eu não sou especialista em nenhuma, tá? Eu conheço elas do mesmo jeito que eu conheço o Excel. Eu não sou um MVP do Excel, mas eu conheço o suficiente para saber pontos fortes e fracos de cada uma já. O Monday eu não conheço, mas o ClickUp eu conheço. Então, eu acho que o Dan até vai falar um pouquinho do Pipefy, e ele conhece também o ClickUp, se eu não me engano. E ele fala por que ele prefere o Pipefy. Eu já acho que os dois se complementam, mas eu acho que depende muito de contextos específicos de como você quer usar. Tá? É difícil falar sem conhecer a operação atual e o objetivo, porque por mais que todos sejam BPO, cada um trabalha de uma maneira. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro... Eu sei que tem essa dificuldade de comunicação com o cliente, dele mandar os documentos. Mas se a gente está falando que os documentos que a maioria dos clientes enviam são notas fiscais, sejam de produtos ou serviços, talvez cupom fiscal e boleto, ao invés de tentar melhorar, aí é uma visão minha, tá? Ao invés de tentar melhorar essa comunicação com o cliente, eu prefiro cortar essa comunicação, entre aspas, e facilitar. E falar para o cliente, olha, eu estou vendo esse boleto que foi emitido contra o teu CNPJ. Isso aqui é devido ou não? Eu acho que para o cliente facilita a vida dele, porque ele não tem que gastar o tempo dele te enviando absolutamente nada. Ele só fala se você pode pagar ou não. Então, eu acho que é muito da visão de cada um. Então, para quem quer ter essa comunicação, talvez uma ferramenta como o Pipefy, como o WhatsApp, como o Gesta, como o ClickUp, funcione muito bem. Para quem quer cortar, talvez seja uma outra. E como às vezes não dá para a gente gastar com todas as ferramentas, a gente tem que escolher aquela que a gente acha que vai trazer maior retorno para nós. Né? Mas não sei se eu consegui te responder, Mário, mas porque é um negócio assim, eu acho que não, é difícil ter o preto no branco, sabe? Tem que entender um pouco o contexto para falar qual que é a melhor. Por exemplo, o Notion é uma ferramenta razoavelmente muito parecida com o ClickUp. E, ao mesmo tempo, que ele tem similaridades com o Airtable. Então, assim, o que eu quero? O que eu preciso aqui dentro? E é difícil falar isso, às vezes, numa reunião de meia hora, entender o contexto da pessoa, porque é tanta coisa que ela quer resolver, coisa que, às vezes, só no detalhe, né? Então, depende muito de contexto específico. Talvez tenha alguma pequena funcionalidade que trave a operação, você atinge um teto e tenha que mudar. E é normal. A gente não vai acertar de primeira. Todo mundo, por mais que eu entenda do assunto, aqui pensando no grupo de pessoas aqui do café, que o Dan talvez entenda, a gente quebrou a cabeça. A gente começou com uma ferramenta que a gente não achou ideal, a gente mudou. E assim, a gente fala hoje delas porque a gente tem experiência suficiente já quebrando a cabeça com outras também. Por exemplo, eu não usei a Play,
mas tem pessoas aqui que usam a Play. Então, às vezes, para uma pessoa, putz, não, a Play é demais, etc., vai ter uma outra pessoa, como a Cassiane, que não vai gostar, ou vai achar que ela limita. Do mesmo jeito que você falou, putz, eu tentei usar o ClickUp e eu não gostei. Talvez para aquele momento específico, o que você queria, ela não está pronta. Você tem que montar ela, que é um Excel da vida. No Excel você monta ele. Putz, se no começo você não quer gastar tempo com aquilo, você só tem que entender o tempo que eu estou abrindo, que eu estou economizando aqui no começo. Será que eu irei gastar mais lá na frente, porque essa ferramenta vai me limitar em algum momento? E aí você faz essa escolha. Prefiro economizar hoje mesmo assim, e aí eu dedico esse tempo lá na frente, porque pelo menos eu já vou ter com algo estruturado hoje. Ou a pessoa vai falar estrategicamente, é uma questão de cada negócio, falar, não, eu prefiro gastar mais do meu tempo hoje para tentar atingir aquele nível, né? Achar as ferramentas, achar o modelo, achar o processo, que eu acho que vão ser mais escaláveis no longo prazo possível. Então, às vezes, você economiza um pouco em termos de cliente, você capta menos cliente, você demora mais tempo para se estruturar no começo, mas é mais escalável. É uma questão de estratégia de negócio, do meu ponto de vista. E para que a gente possa, incrivelmente, a gente vai ter que fazer a terceira etapa do nosso bate-papo de comunicação, tá? A gente, próxima quarta-feira, a gente vai ter que dar continuidade. Agora, Dan, por favor, dê suas considerações finais, feche com chave de ouro, fale para todo mundo que você que vai começar o bate-papo na próxima quarta-feira, para que todo mundo possa voltar aqui. E você tem uma semana para organizar sua agenda, então não pode fugir, tá? Mas hoje a gente vai tirar um tempo curto, infelizmente a gente só tem até as 7 da noite. Espero que seja suficiente, tá? Manda brasa, Dan. Cara, que honra, hein? Meu Deus. Não, então, eu concordo, acho que com tudo que foi falado, acho que essa é uma construção que em poucos lugares a gente consegue ter, né? É um grupo muito coeso no sentido de ajudar um ao outro, de estar sempre vendo quais são as melhores práticas, né? O que o Guto falou no começo ali, eu acho que é essencial, né? Não existe certo ou errado, né? Existe formas aplicáveis ou não para cada caso, né? Que o Breno falou agora. Eu gosto muito do Pipefy porque ele me dá uma liberdade muito grande na questão de construção de automações, né? O ClickUp tem também as APIs do ClickUp, apesar de não ser igual ao do Pipefy. O Pipefy ele trabalha com um nível de API que eu gostei bastante. Depois que eu aprendi, eu falei assim, nossa, só quero trabalhar com esse tipo de API que é o GraphQL, né? O GraphQL, ele consome um dado, ou ele puxa ou empurra um dado específico. As APIs do tipo da ClickUp, você precisa consumir a tabela inteira daquele endpoint, ou empurrar a tabela inteira, né? E o Pipefy me dá muita mobilidade de eu conseguir trabalhar com esses dados. Eu acho que eu estou falando meio grego com a galera. Eu pensei isso, Dan, não falei nada, mas eu pensei... Eu vi as carinhas do pessoal e falei assim, nossa senhora. Não, mas isso aí você vai ter que dar aula. Grego para a galera. Mas, Dan, na quarta-feira que vem você vai ter que dar aula sobre isso, com certeza. Cara, depois que eu aprendi a fazer, eu, assim, né, eu entendo que a gente, né, que nem, eu não lembro a moça que falou antes, do Gesta, né, a Cassiane também falou sobre o ClickUp, né, eu vi ali, mas eu acho que teve uma outra moça que falou sobre o Gesta, né. Cláudia. Isso, perfeito. Eu usava aqui no escritório uma outra ferramenta concorrente do Gesta, se chama TaskDo. Né, o TaskDo também tem o mesmo, assim, praticamente a mesma função, as mesmas funções que tem o Gesta, né? Só que ele é um pouquinho mais barato, né? E assim, eu acho que eu, como todos os demais membros aqui do Café, a gente sempre tenta economizar, né? Na onde a gente consegue, né? E por muito tempo eu trabalhei com TaskDo e depois eu migrei para o Pipefy por conta da mobilidade e da condição de eu conseguir
construir coisas por mim próprio, né? Então, é mais por isso. Mas, cara, o ClickUp também é excepcional. Eu trabalhei num projeto, numa empresa, construindo processos pelo ClickUp, cara, sem dúvida, assim, é uma ferramenta muito boa. E aí tem uma outra coisa que aí eu vou guardar lá para quarta-feira, a gente não tem assunto, que é uma outra plataforma, né, que eu utilizo, e aí é um convite que eu faço para todos, né? Eu acredito que dentro da nossa profissão, né, dentro daquilo que a gente se pretende a entregar para o nosso cliente, né, eu entendo que a parte de programação, por mais que muitas pessoas falem, eu não gosto, eu não quero aprender, não sei, cara, é um caminho sem volta. Ou você aprende, assim, pelo menos o básico, né, e constrói as suas aplicações até para poder manter um custo acessível para o seu cliente, ou então, você sempre vai ficar na mão de empresas como do Gesta, enfim, que criam as soluções e a gente meio que precisa se adequa, né? A gente pega a nossa bola e coloca dentro da caixa dele, né? Tenta ver se consegue se adequar ali, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que essa ferramenta que eu utilizo, primeiro, ela é open source. Qualquer pessoa pode ter acesso a ela, desde que saiba minimamente ele subir uma instância no AWS, uma instância no Google Cloud. Você consegue fazer o self-hosted, né, dessa ferramenta, e você mesmo cria suas automações. Você não precisa de um desenvolvedor. E é uma ferramenta, não sei se o pessoal conhece Bubble, conhece Flutterflow, que são ferramentas que são no-code e low-code, né? Dentro dessas ferramentas, tem uma ferramenta chamada iPaaS. Tem diversas iPaaS, e eu uso, em particular, o N8N. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar do N8N. Cara, o N8N, ele assim, se tiver a nona maravilha do mundo, é o N8N. Você consegue automatizar tudo. Qual que é o nome? N8N, N8N, tá? O N8N, putz, cara, é fantástico, tá? Você tem condições de contratar a versão cloud do N8N. Você vai pagar ali, acho que é R$190, R$290, não sei. Só que ele tem uma determinada limitação de workflows que você pode ter dentro dele. E você pode fazer o self-hosted, que você não paga nada. Você vai pagar só a sua instância no Google ou no AWS para você poder fazer o self-hosted. O que é self-hosted? Tá? Estou vendo as carinhas aqui. Talvez fique mais fácil de explicar com outras palavras. O self-hosted é você fazer uma instalação dentro de um servidor na nuvem. Você cria um servidorzinho, um mini computadorzinho, né? Tô até com... É um Raspberry desse daqui. Você coloca ele na nuvem e você consegue fazer o acesso via internet. Cara, você paga zero para ter uma ferramenta dessas. Zero, entendeu? Você vai pagar só o self-hosted, mas no Google, por exemplo, no AWS, perdão, você tem uma maquininha, uma micro máquina, um EC2 ali, cara, que você fica 12 meses, você não paga zero, entendeu? Então, eu entendo que, assim, essa é uma ferramenta que dá para a gente explorar demais para fazer N coisas. Tanto que é o que o nome diz, né? N8N. Eu não sei se a Alexandra tá aqui com a gente ainda, mas eu conversei muito com ela e falei também com o Maicon sobre automações, por exemplo. Eu acho que o Mário falou sobre a PlayBPO, né? Tem um pessoal também que falou sobre conseguir linkar as coisas que a gente sobe ali no PlayBPO com os sistemas que a gente trabalha nativamente, por exemplo, OMIE, Conta Azul, etc. Cara, eu consigo fazer em poucos nós do N8N, eu consigo pegar o extrato que o cliente subiu no PlayBPO e integrar com o OMIE, sem ter que ter nenhum operador fazendo isso. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Uma outra coisa que eu faço, eu utilizo bastante com Pipefire.
Eu tenho alguns pipes que eu gero o relatório de fase e mando para o meu cliente para que ele possa anexar arquivo. Eu consigo automatizar isso no N8N, mandando esse link por WhatsApp para o meu cliente. Né? Então, eu consigo ir construindo isso e, cara, enfim, é isso. Então, o pessoal está perguntando aqui quando que vai ser lançado a assinatura do café, onde a gente vai ter a trilha de conhecimento com o Breno e com o Dan sobre introdução no mundo tecnológico e de conceitos e ideias. E a ferramenta que os dois vão estar desenvolvendo vai estar à venda logo, logo na sua Play Store favorita, digamos assim. Mas, Dan, cara, eu falo para você, você tem uma fala muito boa de escutar, um entendimento grande, fica fácil de entender as coisas quando você explica. Estou muito grato pela sua participação hoje no café. A gente fica combinado assim, o tempo nosso estourou, mas quarta-feira que vem, terceira etapa do nosso tema de ferramentas. Você, Dan, por favor, ajuste a sua agenda, se vira. Você vai continuar essa introdução na próxima quarta-feira. Quem estiver aqui dentro vai chamar novas pessoas, tá? Porque o assunto vai ser muito interessante. E é claro, lá a gente vai fazer o lançamento, né, Breno? A gente vai lançar a trilha de conhecimento com o Breno e com o Dan sobre essa parte tecnológica. Mas eu quero agradecer a todos aqui, né, pela presença, pelo tempo, pela disposição. Eu soltei um print da nossa tela lá no grupo do café. Se vocês puderem marcar, vai ser muito bacana, até mesmo para a gente poder ficar em evidência, para a gente ajudar outras pessoas. Então, se o café tem feito sentido para vocês e vocês têm conseguido crescer através do café, por que não compartilhar? Então, fica a dica, tá? A ideia é não ter seguidores no Instagram, nem no LinkedIn, nem nenhuma plataforma, mas é alcançar mais pessoas para que a gente possa estar ajudando. E é isso. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde de trabalho. Quarta-feira que vem a gente continua, tá? Cassiano, mais uma vez, obrigado. Dan, Breno, Mário. Pô, Mário, excelente participação pela primeira vez, tá? Muito obrigado pela sua participação. E é isso. Então, os próximos, não fiquem acanhados com as câmeras, façam como o Mário, aprendam a participar do Café Como Ninguém. Perfeito? Então, logo, logo a gente sobe o vídeo no YouTube e até mais. Tchau, tchau para todos.